Pronto. Então, gente, pessoal, deixa eu só dizer uma coisa. Eu tenho que dar aula às 7, então, se a conversa estiver rolando, vocês seguem aí, tá bom? E pode ser que eu tenha que sair para dar aula, mas, enfim, só para dizer que é um prazer enorme encontrá-los e que talvez eu tenha que sair antes. Michele, agora é com você. Oi, gente, boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. É muito bom ter vocês aqui. Eu sou a Michele Lima, sou estudante de História aqui da Unifesp, e hoje eu vou mediar aqui o debate Marxismos Negros. Eu gostaria muito de agradecer os colegas do Centro Acadêmico de História, né, pelo convite para eu estar aqui hoje, saudar o professor Marcos do Departamento de História e o CAIS, né, que estão organizando esse debate tão importante, tão necessário, tanto do ponto de vista político quanto do ponto de vista acadêmico também, né? E, claro, saudar também os nossos convidados, né? Para esse debate, nós contaremos com dois nomes de peso, que é o Jones Manuel e o professor Muriatã Barbosa. É uma honra ter vocês aqui. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu tenho certeza que vocês trarão um debate muito rico para a gente aqui hoje. E aí, partindo para a apresentação, um pouco mais detalhada dos nossos convidados, nós temos aqui o Jones, que é historiador, comunicador popular, militante do Partido Comunista Brasileiro, do PCB, e é autor aí das obras Revolução Africana, uma antologia do pensamento marxista, né, que inclusive, na ocasião do lançamento, o Jones esteve na Unifesp apresentando o livro, um evento assim, muito legal, e autor também de Raça, Classe e Revolução, Luta pelo Poder Popular nos Estados Unidos. E o professor Muriatã Barbosa, que é historiador, autor dos livros Guerreiro Ramos e o Personalismo Negro, e Razão Africana, uma breve história do pensamento africano contemporâneo, e professor da UFABC. Bom, pessoal, eu vou deixar vocês discorrerem a partir dos pontos que vocês elencaram como mais pertinentes para esse debate. E cada um vai ter 25 minutos, é isso mesmo? 25 minutos? 25 minutos, então vai começar pelo professor Muriatã, é isso mesmo, professor? Dou a palavra aí, professor Muriatã. Vocês decidem. Tá tranquilo. É isto? Vamos lá, então. Bem, agradecer o convite do CAIS, né? Convite do Max, da Michele, para estar aqui hoje nesse papo, nessa conversa sobre o marxismos negros. Não é um tema muito usual de debates, então fico feliz de vocês terem tido, né, essa ideia, né, de realizar um debate em torno desse tema, desse assunto, né, porque não é um debate corrente na academia, né? Discute-se muito o marxismo, mas discute-se pouco o marxismo terceiro-mundista em geral e o marxismo negro também, né, quanto mais. Então, eu queria agradecer o convite e parabenizá-los pela organização do evento, com o Jones, comigo. Para mim é um prazer estar aqui contigo também, viu, Jones, nesse papo de hoje. Bem, marxismos negros, né? Esse é o tema geral colocado. Eu vejo três formas de se abarcar esse tema, né, de debater esse tema. O primeiro deles é dizer o seguinte: não existe marxismo negro, existe marxismo. É um tipo de resposta possível. Não é uma resposta absurda, certamente não é a minha, mas é uma resposta possível, né? Mas, de fato, o marxismo, há vários marxismos, né? Sabemos bem disso. E, do meu ponto de vista, então, não há por que não pensar no marxismo negro, com as suas especificidades. Então, essa primeira resposta, certamente não é a minha. Uma outra possibilidade é dizer o seguinte: o que é o marxismo negro? O marxismo negro é um marxismo feito por pessoas negras. É uma outra resposta possível. Também não é a minha. Por quê? Porque se a gente for levar isso ao pé da letra, a gente tem que usar o mesmo tipo de caracterização, né, para autores intelectuais negros também sobre outras questões possíveis.
não é porque um autor é negro, do meu ponto de vista, que ele faz pensamento negro, por exemplo. Eu sempre lembro do professor Milton Santos, que dizia para a gente, abertamente, disse várias vezes, eu não faço negrologia, meus amigos. Eu sou geógrafo. E, mesmo assim, o professor Milton Santos, sobretudo póstumamente, pegou parte de um pensamento negro. E, em grande parte, durante a trajetória dele toda, bem da verdade, ele buscou se distinguir. Agora, no final da vida, ele, de fato, discutiu o tema, felizmente. Eu não acho que teria que discutir necessariamente, mas discutiu, felizmente, para a gente. Então, do meu ponto de vista, a resposta sobre o que é o marxismo negro depende de outros elementos. Não é só porque é feito por uma pessoa negra. Do meu ponto de vista, o marxismo negro deveria se caracterizar pelo fato de que é feito por uma pessoa negra que dá importância a este fato, na sua reflexão e na sua praxis. E, nesse específico, isso tem ainda mais importante, porque, no final das contas, estamos falando de marxismo. Então, do meu ponto de vista, essa é uma possível caracterização que eu acho mais adequada. O marxismo negro existe, obviamente, do meu ponto de vista, e existe porque pessoas negras, marxistas, deram importância ao fato, né, de ser negra, na sua reflexão e na sua praxis. E, com isso, constituíram o marxismo negro. Isso, então, digamos, o quanto isso ocorreu, de fato, ou não, é algo a se discutir, para cada autor também. O quanto que o fato de ser negro foi importante para a reflexão e a praxis de fulano e beltrano é algo a se analisar, para a gente caracterizar esse assunto. Da relação entre marxismo e ativismo, e pan-africanismos e ativismos negros, etc., a história é muito antiga, como a gente sabe. Eu tenho aqui só mais 20 minutos, ou menos que isso, então não vou discorrer sobre essa história. Tenho escrito sobre isso, quem quiser pode ir atrás do que eu e muitos outros temos escrito a respeito, como o próprio Jones, etc. Então, vejam, mas nós temos aí, pelo menos, já 100 anos de diálogos entre ativistas negros que se tornaram marxistas e discutiram a questão negra, ou que eram marxistas e discutiram a questão negra, vice-versa. Essa história já tem pelo menos 100 anos. E é bom a gente fazer uma reflexão sobre isso, para a gente não começar a inventar a roda neste momento também, ou fingir que está fazendo isso. Porque é um debate que tem 100 anos, e começa, pelo menos, no Entre Guerras. Começa com Claude McKay, com George Padmore, com W.A. Du Bois, ou Du Bois, dependendo da pronúncia, e todos esses que construíram uma perspectiva negra marxista. Isso, como eu disse, há 100 anos atrás. Cyril James também. Todas essas personagens, essas figuras, esses intelectuais, têm que ser melhor conhecidos no Brasil. E eu e outros temos feito um esforço para isso. Por quê? Porque o nosso marxismo, como a gente sabe, ele sempre foi muito eurocêntrico no Brasil. E essa verdade só recentemente começa a ser transformada, felizmente. Para que o marxismo, no final das contas, possa ser, inclusive, uma filosofia da praxis, ele precisa dessa visão menos eurocêntrica. Ele precisa ser menos eurocêntrico.
né? E nós temos aí alguns professores e uma estudantada que está muito afim de realizar isso. Então, de fato, parece que no Brasil chegou o momento da gente fazer esta crítica, e mais do que a crítica, criar as alternativas e as possibilidades de um marxismo negro. Assim como de uma teoria crítica mais radical, por ser menos eurocêntrico. O próprio marxismo, para ser marxismo, precisa ser menos eurocêntrico. E essa foi a verdade do marxismo ao longo de todo o século XX. O marxismo sofreu em todos os lugares aquilo que o Guerreiro Ramos chamava de redução sociológica. E a tentativa, né, de, a partir de um certo patrimônio, uma herança intelectual, fazer a crítica assimilativa desse patrimônio e realizar uma nova teoria, criar com isso uma nova teoria, adequada à realidade, né, de que se está falando. Isso Guerreiro Ramos dizia na sua crítica ao eurocentrismo lá nos anos 50, muito antes do Eduardo Said, do Wallerstein e tantos outros que a gente conhece. Então, esse processo, essa redução sociológica, também cabe ao marxismo. E, aliás, o próprio Guerreiro dizia isso lá nos anos 50. Então, passamos da hora de fazer isso. O nosso momento, a gente precisa realizar isso com competência, com sabedoria. Porque a nossa responsabilidade é imensa. A população negra brasileira nunca esteve nas universidades. E agora que está, minimamente, tem esta responsabilidade sobre os seus ombros. Que não é pequena, é enorme, e tem que ser bem feita. E quanto mais bem feita for, mais frutos ela, né, dará, pelo menos no médio prazo, se não no curto. Então, este é o esforço comum em que estamos, né, dentro do marxismo e também fora do marxismo, o pensamento progressista em geral no Brasil. Eu gostaria, no tempo que me resta, né, de fazer uma referência também a como esse assunto foi tratado mais recentemente, não só por esses clássicos lá de 100 anos atrás, mas, sobretudo, pela teoria crítica ali dos anos 70, 80, né, que é algo que, digamos, é mais próximo a nós, né, e que também, por incrível que pareça, não é tão conhecido. Né? Por quê? Porque nós também tivemos um marxismo negro dos anos 80. Tivemos aqui no Brasil também. Hamilton Cardoso, Milton Barbosa, Joel Rufino dos Santos, Wilson Barbosa, todas essas pessoas criaram um marxismo negro brasileiro nos anos 80. Provavelmente, pouca gente que está nos ouvindo sabe quem são essas pessoas, infelizmente. Nós precisamos também ter trabalhos sobre isso que já construímos. Porque, inclusive, trabalhos recentes estão sendo realizados, aí tem uma questão também de gap geracional, digamos, sem fazer referência a essa crítica marxista negra brasileira dos anos 80, que precisa ser revivida. E vou dar um exemplo prático. Vocês peguem o livro, por exemplo, do nosso colega, amigo, Silvio Almeida, né, sobre a questão do racismo estrutural. Muitas das questões que o Silvio coloca lá neste livro eram colocadas pelo Joel Rufino lá nos anos 80, em relação ao caráter estrutural do racismo brasileiro. Está lá num livrinho do Joel, por exemplo, o que é o racismo, um livrinho que vocês compram na estante virtual por R$5, ou coisa parecida. Quer dizer, o entendimento de que o problema racial é um problema sistêmico. Esse é um elemento essencial da crítica do marxismo negro, né, que já vem constituída há muito tempo, né, e que sempre tem que ser dita e pensada novamente, mas que é um elemento central da crítica marxista negra, dentro do Brasil e fora do Brasil.
de que a questão racial é um problema sistêmico e que só pode ser resolvido, né, dentro de uma perspectiva, portanto, antissistêmica. É uma característica do marxismo negro, do meu ponto de vista. Que existiu aqui no Brasil, enquanto o marxismo negro pretendia-se também, o movimento negro pretendia-se um movimento de massas, como ele tentou se constituir aqui nos anos 80. Algo muito próximo, vocês vão ver também, na origem desse debate sobre o capitalismo racial nos Estados Unidos, que vem também dos anos 70, dos anos 80. Felizmente, está sendo traduzido o português, vai ser publicado o livro do Cedric Robinson, finalmente, que é o Marxismo Negro, que é um clássico sobre o tema. E vai ser muito importante para a gente levantar isto também como assunto de pesquisa acadêmica. Porque nesse livro, o Cedric Robinson, ele constrói uma tradição do que seja o marxismo negro, claro, a partir dos Estados Unidos, mas que é útil para esse debate. O que ele vai dizer nesse livro? O Cedric Robinson vai dizer o seguinte: o marxismo negro, ele é a expressão de algo maior, que é o radicalismo negro, que sempre existiu e sempre foi antissistêmico. Então, para o Robinson, o marxismo negro, na análise que ele faz, ele tem que ser entendido a partir desta tradição maior do radicalismo negro. O marxismo negro, ele foi, digamos, uma possibilidade, ele é um lugar por onde um intelectual negro busca fazer a conexão do marxismo com a massa negra. E essa é a teoria que vai dar origem a todo o debate sobre o capitalismo racial também, nos anos 80, nos Estados Unidos, que é parte do marxismo negro. Então, eu estou aqui, obviamente, só fazendo uma introdução ao tema, né, mas levantando um pouco das questões, né, que formaram o marxismo negro e que possibilitam que esse assunto seja um assunto também tratado academicamente. Para além da academia, obviamente, tem a política, e as duas coisas necessariamente estão ligadas, da minha perspectiva, pelo menos. E, no ambiente político, também é necessário viver e repensar o marxismo negro, mas dá para fazer uma conexão disso com a academia, hoje em dia, do meu ponto de vista. Nós não podemos mais aceitar, neste momento, sobretudo, um tipo de academia também que está totalmente distanciada, né, da política e dos problemas da sociedade em que a gente vive. Então, é nossa responsabilidade também construir uma academia atual, pensante e crítica. E isso depende do enfrentamento do eurocentrismo. Não tem como você construir isso no Brasil sem o enfrentamento do eurocentrismo. Então, o marxismo negro, ele é algo que vai ser revivido, repensado, obviamente, no Brasil, a partir da realidade da universidade que temos hoje, que é uma universidade um pouco menos elitista e eurocêntrica do que era, felizmente, né, e que vai se constituir, né, sobretudo, pelos estudantes, né, pelas novas lideranças que estão surgindo no mundo político, na vida, enfim, diante da realidade dessa tragédia brasileira que estamos vivendo. Né? Então, a minha reflexão inicial é mais um convite ao tema, dentro do tempo que tenho, né, do que necessariamente uma grande interpretação possível dele. Mas, evidentemente, isso a gente pode avançar também para um debate mais teórico na nossa conversa posterior. Né? Então, eu queria agradecer a vocês, parabenizar novamente pela organização desse evento e estou aí à disposição para o debate posterior. Obrigado. Muito obrigada pela contribuição, professor Jones. Vamos lá. Boa noite a todas e todos. Quero agradecer muito o convite do Centro Acadêmico. Quero pedir desculpas se a qualidade do meu áudio ou da minha imagem estiver ruim, que eu estou fazendo pelo celular,
então isso talvez dificulte algumas coisas. Quero dizer que é um prazer dividir essa mesa de debate também com o professor Muriatan, que inclusive estou lendo o seu livro, A Razão Africana, para auxiliar no artigo que eu estou escrevendo de debate de crítica ao Achille Mbembe. Está sendo muito útil, inclusive, para pensar várias coisas. E um prazer também rever, ainda que virtualmente, a camarada Michele, que eu já encontrei em tantas lutas presenciais. Veja, eu vou começar de maneira parecida com o camarada Muriatan. Contexto brasileiro, fala em marxismo negro é um negócio meio estranho ainda. Por que é um negócio meio estranho? Nos últimos anos, a gente tem uma literatura antirracista, antimarxista de muito sucesso. Então, vamos pegar, por exemplo, um autor muito conhecido que é o Carlos Moore. Carlos Moore é um autor visceralmente antimarxista, que tem um livro que é Marx e Engels frente ao racismo e à escravidão, que é um panfleto antimarxista do começo até o fim, que fala que Marx e Engels defendiam racismo, eugenia, era a favor da escravidão, e por aí vai. Assim como uma das coleções de maior sucesso no mercado editorial brasileiro, quiçá, talvez, a de maior sucesso nos últimos 10 anos, que é a coleção Feminismos Plurais, dirigida pela filósofa Djamila Ribeiro, a maioria de seus livros são antimarxistas, né? Salvo raras e honrosas exceções, como o livro do Silvio de Almeida, grande parte dos livros tem uma perspectiva abertamente antimarxista, inclusive se fundamentando no próprio Carlos Moore. Quando eu comecei minha militância, muitos anos atrás, há muitos anos, que mentira, quando eu comecei minha militância em 2011, 2012, falar que é marxista e milita no movimento negro era, assim, um escândalo, né? Era um negócio, e aí já vinha, marxismo é coisa de branco, marxismo é coisa de europeu, e por aí vai. Falavam, inclusive, falam até hoje, mas diminuiu, falavam, inclusive, que figuras históricas do movimento comunista, do marxismo, não eram marxistas, inclusive gente viva, como Angela Davis, aí entrava Fanon, Panteras Negras, Amilcar Cabral, e por aí vai. E aí, na minha militância política, a partir dos estudos, eu lembro que no começo de 2014 eu li um livro do Domênico Lossurdo, que foi o primeiro que eu li dele, O Liberalismo entre a Civilização e a Barbárie. Eu nunca tinha parado para pensar, me perguntar de maneira sistemática qual foi a contribuição histórica do movimento comunista na luta antirracista e na luta anticolonial do século XX. Porque eu tinha estudado na escola, como todo mundo, que a África foi um continente colonizado e que teve uma luta de descolonização, tinha ouvido falar das guerrilhas, das revoluções nacionais e por aí vai, e nunca tinha me perguntado a participação sistemática dos comunistas. Paralelamente, quando eu li esse livro do Lossurdo, eu estava pagando a cadeira de História da África com o professor José Bento da Rosa Silva, e eu comecei a estudar de maneira mais sistemática. Estou longe de ser um especialista, aliás, não sou especialista em nada, porque eu não tenho disciplina para isso. Então, assim, eu sou um palpiteiro de muita coisa, mas comecei a estudar com algum nível de atenção à temática. E eu diria, tomando esse período, curto período histórico de 2014 para cá, que 3 tendências, pensando o campo cultural de maneira mais ampla, um campo cultural e político, se destacam. Primeira tendência, e eu acho que esses elementos que eu vou colocar servem muito para a gente pensar esse debate sobre marxismos negros. Ganha cada vez mais força no mercado editorial brasileiro, no debate das esquerdas, ou mesmo de frações da esquerda brasileira, a crítica ao colonialismo e eurocentrismo na própria obra de Marx e Engels. Nos últimos anos, vem sendo publicado no Brasil livros importantes sobre o tema, como o livro Marx e a Via Russa para o Capitalismo, publicado pela Expressão Popular, o livro Marx nas Margens, do Kevin B. Anderson, publicado pela Boitempo, o livro A Luta de Classes, uma história filosófica e política, publicado pelo Domênico Lossurdo, que não é um livro específico sobre esse tema, mas debate também esse tema, e vários artigos, vários materiais vêm sendo colocados e que vem tendo repercussões muito positivas. Então, um debate sobre como já no pensamento de Marx e Engels aparece uma crítica ao colonialismo, uma crítica ao eurocentrismo, destacando, evidentemente, o famoso capítulo sobre a assim chamada acumulação primitiva de capital, mas indo para muito além disso.
e também publicações novas e inéditas do próprio Marx e Engels sobre o tema. Ano passado, por exemplo, foi publicado Escritos Militares, do Engels, que, embora seja um livro focado nas reflexões sobre ciência militar do nosso Engels, que não coincidentemente era apelidado de general, tem vários textos que servem para pensar a crítica ao colonialismo, no pensamento de Engels. Assim como está vindo aí alguns volumes sobre escritos de Marx sobre Índia e China, estão em preparação e vão ser lançados ano que vem. Recentemente também eu tive acesso a esse livro, não sei se vai dar para ver, porque eu estou no celular, Ventos que Sacodem Marx, sobre colonialismo, nacionalismo e racismo nas páginas irlandesas de Marx. Um livro que debate a crítica ao colonialismo na obra de Marx a partir da Irlanda. Então, esse debate vem ganhando força no Brasil e vem reconfigurando essa visão errada e caricata que aparece da obra de Marx e Engels, como, por exemplo, nos debates do Carlos Moore. Esqueci, ano passado também foi publicado um volume muito amplo e muito bem feito, muito bem traduzido, de escritos de Marx e Engels sobre a Guerra Civil Americana, né, que é um volume, inclusive, maravilhoso. Quem não comprou, comprem, eu recomendo bastante. Guardem um dinheirinho aí que der, que vale muito a pena. Então, esse é o primeiro vetor importante de debate. Eu estou com um curso novo no Classe Esquerda, Introdução ao Marxismo Revolucionário, parte 1, Marx e Engels, em que o terceiro módulo do meu curso, eu tento captar todo esse debate que está circulando no Brasil e apresentar uma síntese dele e defender que, para os padrões do debate do século XIX, o Marx e Engels, a partir da segunda metade dos anos 60, adotam uma vigorosa e muito atual, em vários aspectos, crítica do colonialismo e do eurocentrismo, e defendo que não dá para classificar pelos padrões de racismo e de racialização do século XIX o Marx, depois de 1865, como racista, nem o Engels, a obra deles. Mas é um debate muito polêmico e muito amplo que eu estou totalmente aberto para fazer. Segundo vetor muito importante é que há um resgate do pensamento marxista africano no Brasil. Esse debate também está aparecendo cada vez mais em livros, em artigos, em congressos, em seminários, em falas públicas. O rap vem dando uma contribuição fundamental para isso também. Eu sempre destaco que Thomas Sankara, líder da Revolução em Burkina Faso, ele passou a aparecer na cena cultural brasileira, primeiro no rap, para depois voltar a ser citado nos debates políticos e teóricos. Então, Rashid, Emicida, Marechal, enfim, a galera do rap começou a falar muito Thomas Sankara, citar ele, usar o rosto de Thomas Sankara na sua blusa. Aí a gente pegou e lançou o livro, né, o Revolução Africana, organizado por mim pelo Gabriel Lande, que tem, até onde eu saiba, o maior número de textos e reflexões de Thomas Sankara disponível em português. A gente lançou em 2019, foi um sucesso, o livro é um sucesso. Até hoje vem vendendo bastante. E aí há uma recuperação desse debate. Eu chamo recuperação porque esse debate, como o Muriatã falou, era muito forte no Brasil nos anos 80. Eu quero lembrar que nomes como Agostinho Neto, como Amilcar Cabral, como Samora Machel, eram temas de desfile de escola de samba, de música de Beto Carvalho, de música de Chico Buarque, circulavam na cultura popular dos morros do Rio de Janeiro, por exemplo, não eram nomes desconhecidos ou nomes de debates acadêmicos. Só que isso, infelizmente, foi perdido. O marxismo brasileiro tem um déficit gigantesco de não ter feito essa batalha de recuperação pela memória. Concordo inteiramente com o Muriatã quando ele fala que o marxismo brasileiro é historicamente muito eurocêntrico. Assim, é uma coisa meio absurda, inclusive, como o balanço histórico do movimento comunista no século XX desconsidera, via de regra, a participação do movimento comunista nas lutas anticoloniais e antirracistas de África, mas também do gueto negro dos Estados Unidos, por exemplo. Então é muito comum fazer um balanço como se a história do movimento comunista no século XX fosse só uma história da União Soviética, e quando não, uma história só da União Soviética no período do Stalin, né, porque existe uma fixação freudiana no Stalin, e reduzir a coisa só a isso. Então, há um processo de resgate de todos esses nomes e um processo de disputa mais aberto. Por exemplo, o Fanon, nos últimos anos, ele circula
na academia brasileira, majoritariamente como autor pós-estruturalista. E há todo um movimento de intelectuais, de militantes, que, vamos com calma aí, que era um autor inserido dos movimentos terceiro-mundistas, nas lutas anticoloniais, numa perspectiva marxista, sem negar, evidentemente, toda a diversidade de influências que estavam presentes no pensamento fanoniano, como a certa apropriação da psicanálise freudiana, certa apropriação do existencialismo sartreano, certa apropriação do pensamento de Hegel, via a leitura particular de Hegel, da tradição francesa e por aí vai. Assim como os Panteras Negras também, a gente lançou recentemente o livro Raça, Classe e Revolução, a luta pelo poder popular nos Estados Unidos, como parte de uma contribuição para disputar abertamente a memória do legado dos Panteras Negras, né, que nos últimos anos também se tornou tema frequente na indústria cultural. A famosa cantora Beyoncé lançou um álbum, Formation, em que ela imita toda a estética dos Panteras Negras, grava um conjunto de clipes, de músicas e por aí vai, esvaziado totalmente de qualquer sentido político, fora outras músicas, produções que vêm falando bastante dos Panteras, que inclusive estiveram no Oscar, né, esse ano, com o filme O Judas e o Messias Negro, que é um bom filme, por incrível que pareça. Hollywood conseguiu fazer algo decente. E acho que um terceiro vetor é uma percepção colocada pela realidade objetiva que a perspectiva dominante nos movimentos negros do Brasil, que eu gosto de chamar de antirracismo de mercado, ela foi derrotada do ponto de vista político. Embora ainda seja muito forte, dado a estrutura, o apoio que ela tem, né? A gente trabalha, faz debate, faz trabalho de base, por aí vai. Um programa da GNT atinge 2 milhões de pessoas. Então, assim, a disputa é meio desigual, né? A GNT bota alguém para falar em Black Money, isso chega em 2 milhões de pessoas, suave, fácil. Mas me parece muito claro que, veja, a gente, em sequência ao período de maior aplicação de políticas institucionais de igualdade racial, a gente tem um governo neofascista que derruba todas essas políticas sem que o movimento negro ou os movimentos negros consigam aparecer na cena política como um ator fundamental nos processos de resistência e luta. Então, virou lenda a CEPIR. A política de cotas, na prática, está sendo esvaziada de eficácia real a partir do momento que se desidrata a política de assistência estudantil e o orçamento das universidades. A política de cotas em concursos públicos é negada na prática quando se aprova a PEC da morte, congela por 20 anos o investimento público real em saúde, educação, etc., etc., e, consequentemente, concursos públicos. E todo o processo de incorporação, enquanto discurso institucional da importância da igualdade racial, foi jogado no ralo. Aí alguém pode dizer assim, mas, Jones, não é só o movimento negro que não conseguiu dar um combate e resistência significativo. Ninguém conseguiu no Brasil. É verdade, o problema é geral. Só que o fato de que o problema seja geral não faz com que ele deixe de ter uma expressão particular. Também, é um problema nosso também. Nós, enquanto movimento negro ou movimentos negros, não conseguimos, nesses últimos 6 anos de, eu não gosto dessa palavra, retrocessos, dar respostas significativas. Inclusive, há uma percepção, me parece que cresce, no ritmo lento, mas cresce, de que essa história de pretos no topo, ou essa ideia de black money, é um discurso que serve, na melhor das situações, para legitimar a ascensão de alguns indivíduos a posição de classe média alta ou a posição de destaque no mercado capitalista e, enfim, na mídia, no mercado privado de maneira geral, na melhor das situações. Como diria uma música do Djonga, né? Não adianta um preto rico em Belo Horizonte se meus iguais não podem ter o mesmo acesso à fonte. Então, esses 3 elementos, eles se combinam para formar uma situação política, cultural mais propícia a um debate sobre o que é esse marxismo negro, que eu prefiro chamar de marxismo periférico, porque, note, eu trabalho com a ideia de que o processo de dominação colonial no mundo, ele criou uma racialização
que é universal, embora tenha suas expressões particulares, e outros povos que não a população negra também passaram por um processo de racialização e colonização, como os povos asiáticos ou os árabes, e esse marxismo periférico, que é por essência antirracista, expressou formas diferentes de antirracismo frente a contextos. Então, o marxismo de Mao Zedong, para mim, é um marxismo fortemente antirracista. Só que esse antirracismo aparece na forma de dignidade nacional, contra a opressão colonialista que estava colocada na China colonizada durante o que eles chamam de século de humilhações. Assim como o marxismo de Ho Chi Minh, assim como o marxismo de Kim Il-sung, líder da Revolução Coreana, e por aí vai. Então, eu acho que há um cenário mais propício, e o mercado editorial, como sintoma disso, vem refletindo. O Debois, que passou muito tempo sem ser publicado, foi lançado recentemente, As Almas do Povo Negro, né? Está sendo republicado, finalmente, Holocaustos Coloniais, do Mick Davis. O Fanon voltou a ser republicado em peso, inclusive guerra de editoras. O Fanon tem uma briga de foice gigantesca pelos direitos do autor. Malcolm X voltou a ser publicado, o Lavra Palavra publicou o discurso de Malcolm X, está vindo aí 2 novas edições da biografia dele, está vindo também, finalmente, a tradução em português do livro Panafricanismo e Comunismo, acabei de esquecer o nome do autor, esqueci, enfim. Isso, obrigado, camarada. Também o Clóvis Moura voltou a ser debatido e voltou a ser publicado. Tem uma nova edição, agora Dandara anunciou uma nova edição do livro, publicado em 77, é O Negro, do Escravo ao Mau Cidadão, se eu não me engano o título do livro. Então, afora outros autores que não são propriamente negros, mas que fazem um debate de um marxismo com uma forte perspectiva anticolonial, como é o caso, inclusive, do Domênico Lossurdo, né? Então, veja, há um cenário propício para a gente finalmente tentar uma reconfiguração. E aí, veja, eu digo finalmente não porque essa é a primeira vez, isso já foi tentado, uma reconfiguração de elementos de orientação teórica do marxismo brasileiro. Como o Muriatã muito bem colocou, você tem um histórico de militantes que tentaram fazer isso. Além dos nomes que ele falou, eu agregaria o próprio Clóvis Moura, o próprio Edson Carneiro, militantes que tentaram, de muitas formas, fazer uma reconfiguração das referências das fontes teóricas do marxismo brasileiro. Foi muito difícil. Eu acho que, inclusive, a partir dos anos 90, a gente sofre uma regressão muito grande. O marxismo brasileiro é muito focado em 3 autores, Thompson, Gramsci e Lukács, e nada contra nenhum dos 3, atenção, gosto muito dos 3, especialmente do Lukács, mas uma apropriação dos 3, inclusive, profundamente eurocentrada. E chama atenção, abrindo só um parênteses rápido, como o Gramsci, nos Cadernos do Cárcere, debate política colonial e anticolonialismo. E o tipo de apropriação que se fez de Gramsci no Brasil, vocês terem uma ideia de quanto ela é eurocentrada, esse elemento do debate gramsciano nos Cadernos do Cárcere, ele praticamente não aparece, né? Assim como a importância que Gramsci dá à questão nacional, os debates que ele faz, foi um elemento pouco assimilado também nos debates gramscianos de maneira geral no Brasil. Então, o marxismo muito centrado nesses 3 autores, muito autorreferenciado na Europa Ocidental e nos Estados Unidos, e nem a Europa Ocidental como um todo, né? A gente está falando basicamente de França, Inglaterra e, em menor medida, Alemanha, grosso modo isso, e Estados Unidos, e nem é o melhor dos Estados Unidos, porque autores como Michael Parente, por exemplo, foram banidos do Brasil, nunca entrou de verdade. O Michael Parente tem um livro publicado sobre o anticomunismo de 1960 pela Civilização Brasileira e praticamente nunca mais foi publicado no Brasil. E a Jordi Dean, que é uma autora fantástica, só agora está tendo um livro traduzido para o Brasil, para Boitempo, Camaradas, da Jordi Dean, está chegando finalmente. Então, a gente sofreu uma espécie de regressão muito forte do ponto de vista de uma cultura marxista, do que a gente já tinha acumulado esses últimos anos. E agora esse cenário é propício para retomar esse esforço e, quem sabe, conseguir fazer com que o nosso norte seja o sul, como diria a famosa frase. Eu acho que esse cenário é propício, e caminhando para a conclusão, por uma questão bem simples. Veja,
não há mais uma base material forte para a propagação de um antirracismo liberal. Porque uma coisa era quando a gente tinha um processo de expansão do orçamento para políticas públicas e uma própria aceitação geral do aparelho do Estado, ainda que, evidentemente, com resistências a um discurso de igualdade racial, o que possibilitava adaptar-se a uma ideia de combater o racismo dentro da ordem burguesa, um antirracismo que não colocasse em questão as estruturas de poder e as relações de produção capitalistas dependentes. Era um tempo, inclusive, que a Fiesp do golpe, tinha lá no seu site um material falando da importância da igualdade racial, de como a escravidão no Brasil não foi totalmente superada, de como existiam resquícios da escravidão que a gente precisava superar e por aí vai. Isso acabou no Brasil. E eu não estou dizendo que isso é bom. Atenção, eu não trabalho com a ideia do quanto pior, melhor. Estou fazendo uma análise objetiva. Isso acabou no Brasil. No Brasil, nos próximos anos, a burguesia produziu uma contra-reforma institucional do Estado, de tal forma a institucionalizar, a grau máximo, um modelo neoliberal de Estado, de tal forma que não importa quem governa nos próximos anos com essa institucionalidade. Lula, Ciro Gomes, Boulos, Flávio Dino, Manuela Dávila, Michele, não importa. Quem governar com essa institucionalidade vai pegar PEC do teto, vai pegar Banco Central independente, vai pegar a maior liberalização dos fluxos de capitais, vai pegar a maior liberalização da compra de terras por estrangeiros. O Brasil já é o terceiro país do mundo que mais tem terra na mão de estrangeiros. Vai pegar o parque elétrico quase todo privatizado, vai pegar o setor de saneamento e tratamento de água e esgoto com a profunda penetração do capital privado, quase todo privatizado, vai pegar o congelamento em vários estados do salário do funcionalismo público, talvez vai pegar a Eletrobras privatizada, os Correios privatizados, a cadeia produtiva do petróleo e gás, da Petrobras, que correspondia até pouco tempo atrás por 14% do PIB, toda desmontada. Talvez pegue também uma contra-reforma administrativa com mais uma recomposição neoliberal do funcionalismo público, depois de tudo que o Bresser Pereira, que depois virou desenvolvimentista, fez, né, da chamada reforma do Estado do período FHC, com as OS, OCIPs, enfim. Há um conjunto de contrarreformas em que o espaço para políticas públicas e que condiciona movimentos populares com perspectivas progressistas, mas não radicais, está reduzido. Se a gente quiser construir creche, a gente quiser manter as universidades, se a gente quiser construir hospitais, a gente vai ter que ter um nível de pressão política nas ruas para mudar, ainda que em graus mínimos, essa institucionalidade, como a gente não vê no Brasil há muito tempo. Então, sendo muito sincero e terminando, só com um exemplo. Para revogar a PEC da morte, que é uma emenda constitucional, veja, a esquerda não vai ter no Congresso brasileiro 2/3 do Congresso para revogar a PEC da morte. A gente não vai ter uma maioria de esquerda no Congresso. Isso é fato, né? Não precisa nem de grande ciência política para saber disso. Como é que a gente revoga a PEC da morte? A gente vai revogar criando um clima político, fazendo com que deputados do mal chamado Centrão, que é a direita, por exemplo, votem contra um projeto que eles aprovaram. Para fazer isso, a gente precisa de um clima político, de temperatura política nas ruas, gigantesco, né? De força de mobilização popular. Então, só para dar um exemplo de uma medida, sem falar em todas as outras que estão por aí vigentes e as que ainda vão ser aprovadas, né? Porque o Arthur Lira está determinado a passar boiada nesse 2021, o presidente da Câmara dos Deputados. Então, a realidade pede radicalidade se a gente quiser o básico. E nesse momento, frente a todo o trabalho que já vem sendo feito, a gente tem um clima e uma tarefa fundamental que é para disputar cada vez mais as coordenadas do marxismo brasileiro, fazer com que esse marxismo seja cada vez mais latino-americano, cada vez mais periférico, recupere todos esses debates de teóricos, teóricas, dirigentes, militantes que deram contribuições fundamentais e faça com que
nunca mais se aceite esse discurso reacionário de que marxismo é coisa de branco, de que marxismo é ideologia europeia, porque não é. Porque se existem e existiram os marxistas eurocêntricos, porque existem e não são poucos, inclusive, e que desprezaram a importância da luta antirracista, também existe aqueles que sempre se colocaram ao lado dos condenados da terra e se colocam até hoje. E é esse legado que a gente tem que valorizar, divulgar e dar continuidade. Obrigado. Muito obrigada, Jones. E antes de abrir para as perguntas, quem quiser fazer alguma intervenção dos ouvintes, eu queria colocar um ponto aqui para discussão. Na verdade, já foi tocado, assim, inclusive o professor Muriatan tocou na fala dele, mas pensando aqui na ausência desses marxistas negros, de suas produções, os temas que eles discorrem, nos cronogramas dos nossos cursos, né, no curso de História, por exemplo, se a gente for pensar história contemporânea, pouco ou nada a gente vê sobre as lutas anticoloniais em África. No caso da Unifesp, a gente ainda tem a matéria de História da África como obrigatória, mas muitas universidades ainda, História da África é uma optativa, né? Então não está na base do currículo, né? Então essa ausência é realmente muito sentido, assim, em vários aspectos. E a gente tem muitos intelectuais aí que podem trazer, que trazem, na verdade, debates muito importantes do ponto de vista político, né? Como eu falei, do ponto de vista acadêmico também, eu vejo que a gente acaba tendo um prejuízo aí, porque a gente não consegue ter acesso a essas produções, né? E muito quando falam que o marxismo é eurocêntrico, muitas vezes é por conta do desconhecimento dessas produções que não chegam até a gente. Então, nesse sentido, né, eu queria que vocês discorressem um pouco mais, né? O professor Muriatan falou sobre isso na fala dele, se ele quiser também discorrer mais sobre isso, sobre como a gente pensa em superar essas ausências, né? Quais são as perspectivas, porque a gente vê na universidade muito antimarxismo, né? A gente vê essa dificuldade de ter acesso a essas obras, até autores mais consagrados, por exemplo, como Angela Davis, a gente ainda não tem nossas estantes de bibliotecas. Então, como a gente pensa em superar, né? Quais são as perspectivas aí para a gente superar essas ausências aí desse debate que pode tanto enriquecer a nossa formação acadêmica? É isso, gente. Se o professor quer falar algo, quer iniciar, professor? Sim, claro. Olha, Michele, eu me formei, fiz o bacharelado, iniciei o mestrado há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás, se a gente reclama hoje do que existe, então a gente tem que ter um comparativo com o que existia também. Há 20 anos atrás, não existia absolutamente nada em português, ou quase isso. É bom a gente se lembrar disso. Houve um avanço grande nesse debate recentemente. Né? Eu acho que de uns 5 anos para cá, sobretudo. Mas, veja, muita coisa está sendo traduzida para o português. Existe o Google hoje em dia. Há 20 anos atrás não existia Google. Como você ia produzir um pensamento não eurocêntrico sem Google? Você só tinha na mão aquilo que a gente tinha acesso, que era publicado em português por essas editoras aí, e que existiam e continuam existindo. Por exemplo, como é que a gente podia ler alguma coisa sobre pan-africanismo há 20 anos atrás? Não podia ler nada. A gente nem sabia o que era isso há 20 anos atrás. Os mais velhos contavam para a gente, o pessoal do movimento negro mais velho, falava, tem uma edição do Fanon de 70 e tantos, tem num sebo lá não sei aonde. Era assim que a gente achava Fanon para ler. Ninguém lia, não existia isso, Pele Negra, Máscaras Brancas. Tinha uma edição do Pele Negra, que, se eu não me engano, era começo dos anos 80 a edição. Ninguém achava. Quando achava, um tirava xerox, saía tirando xerox para todo mundo. Né? Era assim que a gente queria construir um pensamento não eurocêntrico, mais voltado para a prática, para a realidade brasileira, inclusive, etc. Hoje, eu olhando hoje, isso mudou completamente. Nós temos mais estudantes negros com quem você pode dialogar. Né? Quando eu fiz a pós-graduação na USP, nós éramos mais ou menos 5 pessoas. Eu conhecia as pessoas. A gente se conhece até hoje.
Não, da sociologia, quem que é? Era a Flavinha, a Flávia Rios, o Márcio Macedo, o pessoal que está, em grande parte, conversando comigo até hoje. Não, éramos 5, 6 pessoas, todo mundo se conhecia. E era isso, só tinha isso. O que a gente lia? Lia um xerox de um do outro, e assim foi se constituindo alguma coisa. Agora, o importante é o seguinte, para quem está interessado em academia, né, é preciso ser sofisticado para conseguir ter espaço, inclusive para essas discussões na academia. Você tem que conseguir convencer os professores, etc., que o que você está fazendo tem respaldo, tem fundamento, que você estuda a questão seriamente, que você conhece os livros, os artigos todos, que eles não conhecem. Agora, você tem que demonstrar isso. Não é dizer que lê. Você tem que ler 50, 100 livros sobre o assunto. Você tem que demonstrar para essas pessoas todas que vocês podem produzir coisas de qualidade, para eles terem também um mínimo de... Né? Porque a maior parte já tem um pé atrás com essa conversa toda. Se a gente é vacilante, aí a coisa não vai para frente. Então, hoje, ninguém pode te proibir de baixar 100 livros no Google. Né? Vai naquele site legal, que eu não vou dar o nome, né? E baixe os seus livros. Tem livros sobre tudo, hoje em dia, na internet. Você pode baixar 500 livros sobre o assunto que te interessa. Então, perto do que nós vivemos há 20 anos atrás, isso aí tá moleza, tá fácil. Eu não sou do tipo que vou dizer que, coitado dos estudantes, perto do que tinha 20 anos atrás, hoje o estudante entrou na universidade, a responsabilidade é dele. Né? Aí é pesada, é grande. Ele tem que conseguir fazer o que ele está ali para fazer. Não é só reproduzir pensamento. Porque a gente não está na universidade só para dizer o que o Clóvis Moura disse. O Clóvis Moura disse e está dito. Mas e aí? O que tem pela frente? O que a gente vai produzir? Essas são as questões. Certo? Eu vejo assim. Eu acho que há um campo enorme de fundamentação de trabalho a ser feito. Obrigada, professor. Antes de passar para o Jones, pessoal, vocês podem mandar as perguntas, tá? Quem está pelo YouTube também, mandem nos comentários que a gente vai colher. Jones, pode falar. Não, só começando com a curiosidade, o professor Muriatão falou que quando ele fez o mestrado tinha 5, 6 pessoas, eu acabei o mestrado agora em 2016, eu era o único negro da minha sala, ainda, sabe? Era uma turma de 14 pessoas, eu era o único negro, e aí tinha uma colega que estudava questão quilombola, que era inclusive um tema muito raro no serviço social, eu fiz mestrado de serviço social, e ela quase não conseguiu gente para banca, né? Foi muito difícil conseguir no serviço social. Eu falei 5, 6 pessoas da pós inteira, não é de uma sala, não. Da pós inteira. Boto fé. E veja, eu não vou falar da academia, acho que o professor Muriatão já colocou isso, eu vou falar especificamente da realidade dos partidos políticos que se pretendem socialistas, comunistas, marxistas. Porque, veja, eu faço uma fala que é muito mal recebida, né, porque é considerada, às vezes, muito dura, porque eu falo que o campo marxista brasileiro, ele gosta muito de reclamar muito do pós-modernismo, do liberalismo, mas ele demonstrou uma preguiça muito grande nos últimos anos, né? Porque, assim, vamos lá. Primeira coisa, vamos estabelecer o básico. O empresariado, a filantropia, a burguesia, os think tanks liberais divulgarem antimarxismo é do jogo. Eles estão fazendo deles. Esse é o esperado, né? Para a gente não cair em certa ingenuidade que até hoje no Brasil é muito presente e que depois do golpe de 2018 tem gente que falou assim, mas a Globo é golpista. Porra, descobriu agora. Que avanço, né? A Globo é golpista, a burguesia é golpista e tal. Eles estão fazendo deles. Massa, beleza. Nos últimos anos, vamos pegar os partidos de esquerda, marxistas e socialistas no Brasil. PSOL, PCB, PCR... vamos ser simpáticos e vamos ampliar PCdoB, o PT, que tem correntes marxistas, socialistas lá dentro, e por aí vai. Do ponto de vista do trabalho de fundação, das fundações partidárias, o que foi que eles fizeram, assim, em termos de perspectiva de divulgação das produções marxistas periféricas ou do marxismo negro, como quiser chamar? Sim, vamos lá, né?
quando a gente para olhar do ponto de vista do trabalho de divulgação, difusão do marxismo, ou de uma perspectiva socialista que contemple a luta antirracista, foi feito muito pouco, sendo simpático. A Michelle citou a Angela Davis. A Angela Davis circula no Brasil porque uma empresa há muito tempo abraçou a Angela Davis e começou a publicar no Brasil. Mas veja, Angela Davis viva, um dos maiores nomes da história da luta antirracista, com um prestígio enorme, e era publicada no Brasil até a metade dos anos 90 por algumas editoras, depois deixou de ser publicada, e passou muitos anos sem ser publicada, simples e objetivamente. E voltou a ser publicada porque a Boitempo foi lá e, fez uma aposta, vou voltar a publicar essa pensadora aqui, que eu acho que vai vender muito, e vendeu, deu muito certo. Mas só para vocês terem uma ideia, quando a Boitempo lançou o primeiro livro da Angela Davis, a Mulher, Raça e Classe, o prefácio da Djamila Ribeiro, que todo mundo reclama até hoje, isso foi uma escolha comercial da Boitempo para ajudar na circulação do livro, porque mesmo Angela Davis, sendo quem é Angela Davis, fazia muito tempo que ela não era publicada no Brasil. E não tinha garantia que a vendagem seria boa. E foi preciso usar o nome da Djamila, que estava em alta. Eu acho que isso é um sintoma muito grande de assim, a gente errou. Percebe? A gente errou. Assim como até hoje virou uma moda, né, nos últimos 3, 4 anos, certos marxistas chamarem tudo de identitarismo. Então, tudo, absolutamente tudo, virou identitarismo. Qualquer coisa, identitarismo. Pauta identitária, que é uma linguagem, inclusive, importada dos Estados Unidos, assimilada criticamente, um negócio surreal, assim, assimilada criticamente e reproduzida. Parece que o Brasil, assim, né, nem tem histórico de debate marxista sobre a questão racial e de movimento negro radical, antissistêmico, enfim, com uma proposta de país diferente do que o Brasil que a gente vive. Então, veja, eu acho que a gente tem uma profunda autocrítica para fazer. Eu acho que se chegou-se no nível, se chegou de antimarxismo no movimento negro, que hoje é muito forte ainda está se reduzindo, mas ainda é muito forte, isso é culpa nossa também. Não dá para só estar culpando a Fundação Ford, a Fundação Rockefeller, porque a Fundação Ford financia muitos estudos sobre questão étnico-racial no Brasil com perspectiva antimarxista. Financia, é verdade. Tem um artigo muito bom do Louis Vacan e do Pierre Bourdieu, As Artimanhas da Razão Imperialista, que eles fazem um mapeamento da difusão de perspectivas teóricas do centro do sistema pelo mundo e citam, né, o fato da questão racial no Brasil ser muito influenciada pelo debate estadunidense via financiamento de instituições como a Ford Foundation. Mas, assim, esse é o papel deles, né? Assim, reclamar que a Ford Foundation está difundindo o antimarxismo é como reclamar que a burguesia está extraindo mais-valia, sabe? Sim, não faz muito sentido, não. Então, e assim, a iniciativa que a gente teve, por exemplo, de criar a coleção Quebrando as Correntes, que publicou o Revolução Africana, que publicou o Raça, Classe e Revolução, que agora vai publicar um volume sobre o marxismo árabe, depois um volume sobre o marxismo no Caribe. Embora eu e o Gabriel Landi sejamos militantes do PCB, do Partido Comunista Brasileiro, foi iniciativa que partiu da gente. Claro, foi abraçada posteriormente pelo partido, a gente teve todo o respaldo, por aí vai, mas assim, foi iniciativa que a gente colocou em cena. Assim como a tradução dos escritos de Marx e Engels sobre a Guerra Civil Americana, como eu disse, um volume bom a gente teve em 2020. É uma das coisas que explica porque, por exemplo, o Carlos Moore ficava mentindo, dizendo que o Marx e Engels apoiavam a escravidão nos Estados Unidos, e era muito difícil de mentir porque não tem um volume. Agora tem, pelo menos um, tá ligado? Dos textos pra gente dizer assim, ei, menino, não, viu? Aqui, ó, a posição de Marx. Assim, Marx apoiava a escravidão nos Estados Unidos. Quando foi isso aqui? Aqui a posição de Marx na Guerra Civil, percebe? Então, a gente tem uma profunda autocrítica a se fazer. Porque essa posição cômoda, ele está chamando tudo de pós-moderno. Chamando tudo de... Inclusive, eu deixei de usar a palavra pós-modernidade, não que eu acho que não tenha pertinência teórica, eu acho que tem. Para não ser confundido com essa crítica preguiçosa. Que isso? É uma crítica preguiçosa, percebe? Então, acho que a gente tem que partir para a ofensiva. Eu só quero terminar dando 2 exemplos. O Abdias do Nascimento, que é um pensador interessante, que tem contribuições importantes. Ele tem várias
tiradas antimarxistas no livro dele, como o quilombismo. Procure na internet quantas críticas e defesas e refutações e debates tem das críticas de Abdias do Nascimento ao marxismo. Procurem para vocês verem quanto material vocês acham. Assim como procurem, como eu já citei, a coleção Feminismos Plurais, dirigida pela filósofa Djamila Ribeiro, é uma das mais vendidas do Brasil. Procurem na internet quantos artigos, TCCs, dissertações de mestrado, vídeos, teses, doutorados e por aí vai. Vocês vão achar fazendo um debate, um confronto teórico, oferecendo subsídio material para mostrar que a perspectiva embutida no todo daquela coleção, mas particularmente em alguns livros, como o livro que é Interseccionalidade, da Carla Cotirene, procure na internet quantos materiais críticos vocês vão achar, percebe? Então, assim, reclamar do liberalismo é legal, eu também concordo, também odeio. Reclamar desse negócio de black money, de pretos no topo, também acho, enfim, errado, por aí vai. Agora, né, tem que fazer um pouco mais que reclamar. Bom, temos uma pergunta aqui no chat. Vamos lá. Do Álvaro Moreira. Olá, em primeiro lugar, agradeço aos convidados pelas falas iniciais. Tenho duas perguntas. Jones, você comentou que figuras do marxismo negro já circularam em discursos de samba enredo, nas músicas de alguns rappers e afins. Sobre esse debate, queria saber quais os caminhos interessantes para se popularizar a perspectiva do marxismo negro no seio da população da massa. Quais as perspectivas? E, professor Muriatan, gostaria que recomendasse algumas obras de marxismo negro da década de 80 no Brasil. Acho que a gente pode começar pelo Jones, né? Não, isso aí é bem fácil. Primeiro, militância, construção política real, o famoso trabalho de base. Eu escrevi recentemente um texto que tem uma circulação muito boa e um retorno muito bom, que é Fome, Pandemia e Organização Popular. Está publicado no site da Revista Ópera, está publicado no site do PCB, em que eu faço um debate, por exemplo, sobre um déficit de trabalho de base que a esquerda revolucionária mostra no Brasil nesse período de pandemia, e nesse período de pandemia de fome, que 20 milhões de famílias estão em situação de fome absoluta e metade dos lares brasileiros estão em situação de segurança alimentar. Então, primeira coisa, o bom e velho trabalho de base. A segunda coisa, a construção de aparelhos, porque assim, né, como diria o velho Eduardo Galeano, o grande segredo do capitalismo é que formalmente todo mundo tem direito à fala, só que só alguns têm aparelhos para sua fala chegar para milhões. Então a gente precisa construir editoras próprias, escolas de formação, produtores de documentário, a gente precisa, enfim, construir instrumentos de comunicação que tenham a capacidade de amplificar nossas vozes. Eu sempre dou um exemplo que eu gosto muito, que é o seguinte: começou a pipocar documentários sobre junho de 2013 e o golpe, né? Aí teve uns 2 ou 3 documentários reacionários, olavistas. Aí teve uns 2 ou 3 documentários petistas, né? A orientação política petista, o mais famoso da Petra Costa, Democracia em Vertigem. E cadê o documentário marxista? Não tem, né? Sim. Né? Porra. Não tem. Percebe? Então, a gente precisa construir aparelhos de comunicação. O Classe Esquerda, que é onde eu dou os meus cursos, que é um aparelho de formação política que está indo muito bem, graças a Lênin, amém, é um negócio que surgiu ano passado. Pô. A gente demorou esse tempo todinho para ter um aparelho. Claro, tinha ELAP antes, sendo justo, tinha ELAP. Mas ELAP é mais amplo que o negócio que é do PT também. Então é socialista, mas eu diria que é mais amplo que uma perspectiva marxista. A gente demorou esse tempo todinho para ter a classe esquerda. Enfim. Então, construir aparelhos também, investir dinheiro, investir gente, militância, profissionalizar a militância. Eu continuo um velho leninista que acredita em organização de vanguarda, em profissionalização dos militantes, em uma política planificada e planejada para ter capacidade realmente de organizar e disputar a classe trabalhadora. E um terceiro elemento é reconstituir esses laços de comunicação com o campo da cultura, que historicamente, veja, sempre foi muito forte no Brasil.
O PCB era profundamente inserido na cultura brasileira. Cinema, teatro, artes plásticas, músicas, escolas de samba. O que você imaginar, houve um distanciamento da esquerda marxista do campo cultural, que nos últimos tempos é muito ligado ao petismo, né? E agora há um lento processo de reaproximação, e que é muito importante a gente ter contato, a gente tá junto, a gente tá disputando, a galera que faz o rap, a galera do teatro, a galera do cinema, a galera da música de maneira geral, tá organicamente inserido nesse espaço de cultura e disputando-os, que é muito importante e tem influência muito positiva, porque assim, né, eu faço um vídeo no meu canal, eu atinjo 30 mil, 40 mil pessoas, o BK grava uma música em que ele fala de Thomas Sankara, ele fala de revolução, ele fala de poder popular, e ele atinge 3 milhões de pessoas. Então, assim, né? Tem uma diferença expressiva e significativa que a gente tem que estar muito atento ao que significa isso. Inclusive, semana que vem a gente vai até gravar um episódio do Revolu Show, um podcast com o Siba, né, que é um artista aqui pernambucano, um dos músicos mais importantes do nosso estado e do Brasil, um cara genial. Inclusive, quem não conhecer, conheça, que está estudando marxismo, está se aproximando do marxismo, está se tornando marxista, né? Enfim, a gente precisa de mais exemplos como esse. Oi, o Álvaro, né, que perguntou, Álvaro, vou citar só alguns que me vêm na cabeça, mas nem todos você vai achar facilmente. O que a gente precisa fazer? A gente precisa de alguém que faça um doutorado sobre esse assunto, pelo amor de Deus, antes que esse assunto se perca, o marxismo negro dos anos 80. Okay? Ô Muriatã, pronto, me orienta que eu faço o doutorado desse tema. Depois a gente fala sobre isso. Então, minha gente, pelo amor de Deus, os mais famosos, né? Edson Carneiro, Clóvis Moura. Sim, Edson Carneiro era marxista. Né? Ele só não dava muito na vista. Ele não queria queimar o filme. Ele era marxista. Inclusive, era do partido. Né? Outros, Milton Barbosa, Hamilton Cardoso, Henrique Cunha Júnior, Wilson Barbosa, Joel Rufino dos Santos. Tudo isso foi o marxismo brasileiro. Todos esses caras estavam produzindo marxismo negro brasileiro, nos anos 80. Né? Agora, onde está isso? Por que ninguém publica essas pessoas? Por que isso não está publicado? Mesmo nesse momento de abertura para a temática. Qual que é o problema? Por que essas pessoas não são publicadas? Por que não há uma coletânea sobre o assunto? É uma questão para a gente pensar. Bom, vamos ver se a gente tem mais alguma pergunta aqui no chat. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta a fazer? Acho que não. Jones, professor Muriatã, vocês têm alguma consideração final para fazer? Fiquem à vontade. Não, só agradecer, dizer que foi um prazer compor o espaço. Deixar a recomendação para quem não conhece, a plataforma classeesquerda.com, que é onde está o meu curso Domênico Lossor de Franz Fanon, Introdução ao Marxismo Anticolonial, e o novo curso agora, Introdução ao Pensamento Marx e Engels, como eu falei, no terceiro módulo, que é sobre nacionalismo, internacionalismo e questão colonial. A gente faz esse debate que compõe, enfim, esse arco de reflexão sobre marxismo negro, marxismo periférico. Então, quem não conhecer, dá uma sacada lá na plataforma, que eu acho que vocês vão gostar do material que tem lá. Convidar também, para quem não conhece, a conhecer a coleção Quebrando as Correntes, que é publicada pela Autonomia Literária, que já tem o Revolução Africana, Raça, Classe e Revolução, e que ano que vem está lançando o terceiro volume, que vai ser ou sobre marxismo árabe ou sobre marxismo no Caribe. A gente não decidiu ainda qual lança primeiro, está uma indecisão. Já eu faço uma enquete para ver a opinião do público.
Na Boitempo também a gente organizou o livro Colonialismo e Luta Colonial, Desafios da Revolução no Século XXI, do Domênico Lossurdo, que toca em vários temas que foram objetos de debate. E a Boitempo também está lançando Escritos Políticos, do Francis Fanon, com prefácio do Davidson Faustino. Eu dei uma leve contribuição no livro, escrevendo sobre o autor, e recomendo muito para vocês. E a última recomendação, o Lavra Palavra, publicou uma Revolução Mundial em Andamento, discursos sobre Malcolm X. É o primeiro livro em anos que tem os discursos de Malcolm X traduzidos, inclusive tem o famoso discurso onde está a frase "não há capitalismo sem racismo", que é uma frase muito citada, mas pouco conhecida o contexto geral da frase, que inclusive é uma defesa do socialismo, Malcolm X, enfim. Então, recomendo, convido vocês a conhecerem essas publicações e outras que estão circulando. E também, um último convite, no domingo agora no meu canal, que está com meu nome, João de Manuel, eu vou publicar um vídeo revolucionário no cinema, Fred Hampton e Marighella, em que eu vou debater o filme Judas e o Messias Negro e o novo filme do Wagner Moura, que eu vi pirata, que é isso, mas quando sair no cinema eu vou assistir também, que é para ajudar a indústria cinematográfica nacional. É isso, agradeço o debate e espero, no pós-pandemia, voltar na casa para conseguir fazer um debate ao vivo, com calor humano, de novo. Muito obrigada, Jones. Professor Muriatã, alguma consideração? Só agradecer o convite aí novamente, parabenizar pela organização, e é isso. Acho que estamos só no começo de um processo que deverá necessariamente passar pela mudança, transformação da academia brasileira também. Eu acho que a gente não deve dar importância a esse fato, e a nossa responsabilidade nesse sentido. Bem ou mal, nós temos um sistema constituído de universidades federais que produzem conhecimento, que a gente tem que estar dentro, tem que se apossar e tem que estar à altura da nossa tarefa histórica, nesse momento. E a gente não pode desconsiderar a possibilidade de fazer a academia ser o que ela tem que ser. A gente tem que cumprir a nossa tarefa histórica também na academia, fora dela, mas também na academia. E eu acho que muitos estudantes talvez não tenham tido exatamente essa percepção ainda, de que a entrada dos estudantes negros nas universidades é uma caixa de Pandora, que tem que ser aproveitada. O Brasil nunca deu possibilidade da população negra estudar de uma forma séria. Isso nunca existiu na história do Brasil. Os intelectuais negros foram intelectuais apesar de tudo, e pouquíssimos puderam estudar, ter a possibilidade de estudar, quanto mais serem pagos para isso. Isso é raríssimo na história do Brasil. Esse é o peso da nossa responsabilidade histórica. Então, ninguém pode estar na academia, ninguém pode estar na academia olhando para ontem. Tem tudo a fazer ainda. Acho que esse é o que eu gostaria de falar. Obrigado mais uma vez e nos vemos. Muito obrigada, professor. Só falando, pessoal, quem está perguntando dos certificados, quem se inscreveu vai receber o certificado, beleza? E, bom, acho que é isso, finalizamos. Agradecer de novo os convidados, Jones, professor Muriatã, trouxeram um debate aí muito bom, muito qualificado. Agradecer também todos e todas que compareceram, o Departamento de História, por o evento, o CAIS pelo apoio. Enfim, muito obrigada a todos, gente. Tchau, tchau, boa noite. Até, Michele, obrigado aí esqueci de agradecer a você. Obrigado aí pela mediação. Imagina. Tchau, tchau.